A nossa série Fundamentos do Autismo continua. Segundo episódio. Minha convidada hoje é a estudante de medicina Carolina Nobre. Ela descobriu que está no espectro aos 28 anos e criou o perfil que chama Autizando. É um projeto muito legal que espalha informação e conscientização. Mas o que é o espectro? E como isso afeta cada autista de uma maneira diferente? É o que ela vai falar nesse episódio. Carol, manda ver. Mas afinal de contas, o que é o autismo? Bom, para início, o autismo não é doença. Autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso quer dizer que os sinais eles precisam estar presentes desde a infância, logo nos primeiros anos de vida. Esses sinais eles podem se apresentar de maneiras mais perceptíveis ou, em alguns casos, um pouco mais sutil. Quando a gente fala de transtorno do espectro autista, basicamente a gente tem alterações cerebrais que acabam impactando tanto na morfologia, na bioquímica, nas respostas cognitivas e na percepção sensorial dessas pessoas que são autistas, no qual eu me incluo. E essas alterações fazem com que existam prejuízos em diversas áreas. Uma delas é a comunicação. Não necessariamente um autista precisa ser não verbal. Há autistas sim que possuem déficit na fala, mas há aqueles que verbalizam, como é o meu caso, só que possuem dificuldades em ironias, metáforas. Por exemplo, eu não consigo entender expressões faciais. Então, se existe uma pessoa que ela está triste e ela não me fala, eu jamais vou entender que ela está triste. Então, basicamente seria uma dificuldade de entender nas entrelinhas. A gente precisa que as coisas sejam muito objetivas. Em relação aos interesses restritos e repetitivos, por exemplo, quando eu era uma criança eu preferia brincar com letras e números, apenas letras e números, enquanto outras crianças preferiam bonecas, carrinhos, brincar com outras crianças, e isso acabava impactando na minha interação social. Não porque eu não gostaria de estar interagindo com outras crianças da minha idade. Sim, eu gostaria. Mas a questão é que eu só sabia falar sobre letras e números. E geralmente as crianças não queriam ficar o tempo todo falando comigo sobre isso. Então, o autismo ele tem algumas questões que fazem dele um universo de possibilidades. Isso não quer dizer que o autismo é algo ruim, que o autismo seja algo triste. É preciso saber enxergar as belezas que são invisíveis dentro do espectro autista. Outra coisa que é muito importante, a gente não pode deixar de falar, é que esses sinais eles podem aparecer de diversas maneiras, em algumas pessoas em tanto quanto mais elevado e em outras de maneira mais sutil. É por isso que o autismo ele é dividido, ele é classificado em níveis de necessidade de suporte. Há autistas que necessitam de maior nível de suporte e outros de uma quantidade menor. Isso não quer dizer que um autista seja menos autista que o outro. Não, todos são autistas em comum, porém nenhum deles é igual ao outro. O autismo, ele é um espectro, ele possui diversas vertentes, ele possui diversas possibilidades. E por último, ninguém vira autista. As pessoas nascem autistas porque é uma condição neurobiológica de origem genética com associação multifatorial, ou seja, ambiental. A questão é que, se você tem visto muitos diagnósticos de autismo atualmente, isso se dá ao fato de que a medicina tem evoluído e que hoje os profissionais da área médica, da área da saúde, conseguem fazer mais diagnósticos que lá atrás não existiam. Então, esse é um dos motivos que você tem percebido que aumentou a prevalência de autistas.